E nós temos visto aqui durante a semana o quanto a mudança de tempo prejudica a saúde, principalmente a respiratória. Para entender melhor como fica o clima nos próximos dias na região sul do Brasil, as mudanças constantes nas condições do tempo em todo o Brasil e, claro, a aproximação do inverno, é importante a gente saber o que esperar e como se preparar. Por isso, hoje nós vamos conversar com o Giovanni Dolif, que é meteorologista. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, Giovanni. Uma boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a TV Aparecida. Giovanni, a gente já começa, né? Já temos os sinais claros de como será o inverno deste ano. Ele será mais rigoroso do que o normal? É possível afirmar isso? Olha, a gente teve nos últimos anos invernos bem quentes. Quentes no sentido de que a gente teve temperaturas bem acima da média para o inverno. Isso porque a gente teve no ano passado o fenômeno El Niño, que costuma trazer essas temperaturas mais altas na maior parte do Brasil. Esse ano a gente não está com El Niño, estivemos no começo do ano com a Laninha, que enfraqueceu, agora a neutralidade. Então, sem influência de El Niño, a gente espera que esse ano tenha um inverno mais próximo do normal, que significa um inverno mais frio do que os últimos anos, que foram invernos quentes. Giovanni, boa tarde para você. Bom falar com você novamente aqui no TJ Aparecida, agora em outro horário, chamando você para tomar um café com a gente, viu? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para falar aqui sobre esse frio danado que pegou todo mundo aqui, né? Principalmente noite, madrugada, temperatura mais baixa do ano, no caso de São Paulo. Eu estou vendo um mapinha, animação atrás de você. Essa massa de ar frio é justamente aquela ali, esbranquiçada, é tudo isso que está tomando conta? Diz pra gente. Vou explicar aqui, Eduardo. Prazer estar aqui conversando com você em outro horário, finalzinho da tarde, tomando café aqui junto. Agora vamos ver aqui no mapa. Esse mapa é de agora, são imagens de satélite das últimas, são 12 imagens das últimas 2 horas, imagens a cada 10 minutos, tá? A gente tem aqui a América do Sul, né? Dá para ver aqui o mapa. Aqui o Brasil, eu vou apontar desde o Chuí, no extremo sul do Brasil, ó, região sul, sudeste, nordeste, até o Amapá aqui no extremo norte do litoral brasileiro, o Oiapoque. Então, para a gente se localizar bem no mapa, né? Olhando aqui, aparece um branco mais brilhante nessa altura, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa faixa de nuvens é a frente fria. A frente fria, ela é a borda, eu costumo dizer que é o para-choque da massa de ar frio. Então, a massa de ar frio está aqui atuando, ela é seca, então a gente não tem nuvem nenhuma. Na imagem de satélite que é essa, que é uma vista do espaço, a massa de ar não vai ter cor porque não tem nuvem. Então está limpo aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo. No sul tem algumas nuvens baixas, né? E aqui algumas poucas nuvens. O ar frio chegou até o sul da Amazônia aqui, tá? Hoje à tarde, por exemplo, lá em Porto Velho, estava com temperatura abaixo de 20 graus, raríssimo ali. E Rio Branco, aqui no Acre, estava hoje cedo com só 15 graus. É muito frio ali para o sul da Amazônia. Cuiabá também com temperatura bem baixa, 13 graus hoje cedo, né? E na capital paulista tivemos temperaturas abaixo de 10 graus. Em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, 2 graus. Então, na zona rural aqui em volta da capital, em alguns pontos do interior, pode ter tido até geada, né? Agora, o frio foi mais forte lá no sul. A gente esteve aqui na Serra Catarinense e Gaúcha no dia de ontem, aquele espetáculo da neve caindo, né? Belas imagens. Mas, infelizmente, o frio excessivo também para outros problemas. A gente teve algumas mortes ali em Porto Alegre por hipotermia. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter nessa época é manter as pessoas aquecidas, principalmente aquelas mais vulneráveis, aquelas que têm mais fragilidade, né? E especialmente as pessoas que estão na rua. A Defesa Civil tem planos de contingência para proteger essas pessoas, tá? Então, essa é a situação aqui do mapa que está aqui atrás de mim, do mapa de meteorologia. A gente teve um probleminha com a imagem, a gente está ouvindo, né? O Giovanni participando aqui com a gente, falando também aqui com a gente e explicando esses eventos extremos com os ciclones. A gente perdeu o contato da imagem dele, mas o Giovanni está participando. E Giovanni, se você estiver me escutando, a gente está acompanhando esses eventos extremos, né? Como os ciclones, os temporais, eles têm ocorrido com mais frequência na região sul. Existe uma explicação para isso?
Nós perdemos o contato com o Giovanni. A gente está com dificuldade para ter esse acesso ao Giovanni, a gente estava ouvindo a explicação dele, inclusive aquele mapa, né, que mostra o avanço da frente fria, principalmente de ontem para hoje, as temperaturas despencaram. Eu ia perguntar para o Giovanni, se puder restabelecer o contato com ele, voltou aqui para a gente, né, é a internet, é o jornal ao vivo, né, é a tecnologia, né, Giovanni? Eu estava falando que você estava explicando aqui para a gente, didaticamente, para o povo de casa poder entender como é que funciona esse mapa, né, para a gente poder fazer a interpretação disso tudo que só vocês conseguem fazer e trazer essa informação para a gente. Mas a Raiane tem uma pergunta para fazer para você, Giovanni, vamos lá. Giovanni, a gente acompanhou esses eventos extremos, né, como os ciclones, os temporais, eles têm ocorrido com mais frequência na região sul. Existe uma explicação para isso? Sim, Raiane. A região sul é uma região de transição entre um clima equatorial mais quente e úmido, que a gente tem na maior parte do Brasil, e um clima temperado, mais frio, que a gente tem na Argentina. E também tem um fator geográfico que contribui para esses extremos no sul, que é a Cordilheira dos Andes. Ela fica, vou usar o mapa de novo, né, que facilita a gente mostrar. Essa parte marrom aqui é a Cordilheira dos Andes, é 4, 5 quilômetros, 6 em alguns lugares de altura. Então é um paredão. O vento normalmente sopra aqui no Nordeste vindo do oceano, e aqui de cima também. Esse ar, quando chega, em vez de passar para o outro lado, para o Pacífico, ele é desviado por esse paredão dos Andes e direcionado para o sul do Brasil. Então isso costuma causar chuvas que, no geral, são bem-vindas, né? Se a gente não tivesse esse paredão, seria muito mais seco aqui no sul, provavelmente não teria o Pantanal, né? Toda essa região seria bem mais seca. Mas em algumas situações, quando o oceano está mais quente, ele carrega muita umidade e causa muita chuva no sul. E foi esse mecanismo que causou aquele grande desastre, um ano atrás, lá no Rio Grande do Sul, o maior desastre da história do Rio Grande do Sul, né? E agora a gente teve esse ciclone, nessa semana, que causou muito vento. Os ciclones, tipicamente, eles acontecem aqui entre Argentina, Uruguai, sul do Brasil. Alguns deles se formam mais próximo da costa, né, e aí causam ventos mais fortes, porque próximo do centro do ciclone é onde estão os ventos mais fortes. Então, de vez em quando acontece, né? Mas a gente observa que esses eventos de chuva mais forte têm acontecido com maior frequência. Então, os oceanos mais quentes, que são fruto de um planeta mais quente, evaporam mais, tem mais umidade no ar. Então, toda vez que a gente tem um mecanismo que favorece chuvas, pode ter volumes maiores de chuva por causa dessa maior disponibilidade de umidade, né? Então, o aquecimento do planeta favorece a gente ter esses eventos de chuvas mais extremos. Essa massa de ar frio, ela está bem intensa, né? A gente está sentindo, você está explicando principalmente a consequência para o sul, mas outro que sofre bastante é o produtor rural, né, Giovanni? A gente viu lá no ano passado aquelas ondas de calor bem intensas e longas, né? Mais do que estava previsto para durar, e isso acabou interferindo diretamente na agricultura. E interfere para a gente também, porque daí o preço do alimento chega mais caro para a gente, né? Para esse inverno, o setor agrícola também deve sofrer, e também a gente tem aí levar em consideração as mudanças climáticas, né? Eduardo, bem lembrado, a gente teve fortes ondas de calor no ano passado. O ano passado teve um estudo feito no CEMADEM que mostrou que a gente viveu uma seca, considerando o país como um todo, a mais intensa em 70 anos, porque a gente tinha um histórico de 70 anos, né? Então, nesses 70 anos foi a seca mais extrema. E no ano passado, então, as plantas, né, as culturas sofreram bastante com esse calor extremo. Depois, em outubro começou a chover, novembro, dezembro, aí agora em janeiro a chuva diminuiu um pouco, e em fevereiro, eu estava inclinado, voltei agora. Voltou. Em fevereiro desse ano, secou bastante, e a gente teve um veranico, que é um período seco no meio do verão, que é a estação chuvosa na maior parte do Brasil. Então, nesse período seco, as plantas também sofrem, né? Então, e agora no inverno, o perigo maior é com o inverno mais próximo da média, é que a gente tenha mais eventos de geada, e eventos de geada afetam a agricultura, né? As culturas que acontecem nessa época, em especial na região, no estado de São Paulo, e próximo da cidade de São Paulo, a gente tem culturas de hortaliças, né? E elas são muito sensíveis a essas quedas mais bruscas de temperatura.
Então, durante o inverno, um exemplo que eu dou, né, é um possível aumento no preço de hortaliças e também de outras culturas que sofrem com essas ondas de frio e com os eventos de excesso de chuva, né, que também atrapalham. Giovanni, muito obrigado, viu, pela participação, pela aula aqui também, né? Nos explicando ele explica muito bem, viu, Giovanni? Obrigada. Até para o povo poder entender tudo isso, né? O meu diretor está mandando correr um pouquinho, mas rapidinho. Até quando que vai esse frio todo? Hoje foi o pico do frio, considerando o Brasil como um todo. Amanhã a temperatura já não deve ser tão baixa, não é que vai fazer calor, né? Mas o frio maior foi hoje cedo, quando a gente teve as temperaturas mais baixas do ano em boa parte do Brasil. Várias capitais tiveram a temperatura mais baixa. Ao longo do final de semana, o frio tende a ir diminuindo. Não poderia despedir de você sem saber do fim de semana, saber como né? É que fica, né? Giovanni, obrigada, um abraço Giovanni. para você, bom fim de semana. Obrigado, né? foi um prazer estar aqui com vocês. Abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. E quem está enfrentando esse pico de frio e na Serra Gaúcha, olha só, é a nossa amiga Camila Moraes, a nossa equipe da TV Aparecida está lá. Eu imagino, viu, Camila, o Giovanni estava falando aqui, temperaturas abaixo de zero, neve, chuva congelada, e você está vivendo na pele tudo isso aí. É assim mesmo? Como é que está a temperatura agora, Camila? Boa tarde para você, querida. Oi, Eduardo, boa tarde para você, para a Rayane, para todos que estão acompanhando ao TJ Aparecida. Nós estamos no município de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, bem próximos aqui a Caxias do Sul. Hoje de manhã aqui, a mínima fez 3 graus e hoje a máxima não passou dos 13, 12 graus, viu? Aqui ao fundo vocês veem esse belo cenário. Lá ao fundo, então, está a cidade de Pinto Bandeira e aqui, claro, toda essa condição meteorológica que é a altitude, estamos bem na serra, o frio, a umidade, tudo isso faz com que essa região seja uma região muito procurada nessa época do ano. Nós estamos no município reconhecido e conhecido como a cidade dos espumantes. Tudo isso por causa desse clima que favorece o solo, a altitude, a umidade, o frio. Então tudo isso favorece que seja aí essa capital dos espumantes. A gente pode dizer que o Brasil tem a champanhe. Champanhe na França, por isso a bebida chama champanhe, por causa de todo o território lá. E aqui nós temos também o selo DO, que é de denominação de origens. A gente vai conversar com o Marco Antônio, que vai falar sobre essa região tão propícia para o cultivo de uvas, para essa produção tão especial, né? Uma boa tarde, Marco Antônio. Eu queria que você me falasse, então, o que é esse selo, o DO, e o que isso significa para a região. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar recebendo vocês aqui em Pinto Bandeira, essa cidade acolhedora, com descendência italiana. E então a gente, vamos lá. Você falou do frio. O frio é tudo para nós porque a gente depende muito do frio justamente pelas nossas frutíferas, que elas vão entrar em estado de dormência para a próxima safra, na primavera, brotarem e virem com uma boa produção de uva, né? E aí você falou das uvas para espumante, ideal esse clima, né? E a gente aqui, como você falou, em 2022 a gente conquistou a denominação de origem, que é um reconhecimento a nível nacional, mas que também eleva na categoria internacional esse reconhecimento para os espumantes aqui de Pinto Bandeira. Agora, Marco Antônio, a gente viu que na Serra Gaúcha, aqui em alguns municípios, chegou a nevar. E esse frio extremo, até a geada, né, que às vezes acaba caindo, hoje cedo, 3 graus, isso, de alguma forma, esse frio intenso, pode prejudicar a produção de vocês? Neste período, não. Este período é muito benéfico, frio, porque a videira precisa de horas de frio para entrar nesse estado de dormência. Então, a gente precisa em torno de 400 horas de frio, abaixo de 7 graus. Isso é muito bom para ela, né, descansar e depois vir com todo o vigor. Agora, esse frio até está um pouco tarde para nós, já devia ter começado antes, porque pensa que em setembro, agosto, início da primavera ali, ela já começa a brotar. Então ela precisa aí uns 70, 80 dias de frio para descansar realmente e depois vir com uma nova produção, um novo período vegetativo. Você me disse que eram cerca de 200 toneladas de produção de uva por ano, é isso? Sim, aqui na propriedade a gente tem 21 hectares e a produção oscila em torno de 200 toneladas e a gente tem parceiros aqui na região.
Para a gente encerrar, Marco Antônio, rapidamente, qual é a diferença da uva do espumante para a uva do vinho, ou é o processo que diferencia? Na verdade, a uva, a maturação das uvas, aqui a gente trabalha com 3 uvas que estão autorizadas nessa denominação de origem, que é a Chardonnay, e a Chardonnay é uma uva branca, a Riesling itálico branca e a Pinot Noir é uma uva tinta. Aí então a gente elabora um vinho base e esse vinho base, depois de feito, ele vai ser engarrafado e vai ficar no mínimo 1 ano na garrafa até poder entrar no mercado. Então é um produto bem diferenciado. Bem elaborado, né? Vende em todo o Brasil, essa produção não é só aqui. E claro, o convite para os turistas nessa época do ano, imagino que os turistas devem estar chegando em peso, né? Ah, sim, essa época, né, o inverno é 2 períodos, a safra, que o pessoal gosta de ver, né, na colheita, janeiro, fevereiro, principalmente, e agora no inverno, então, que pede, né, um vinho, um espumante, é bem aconchegante. Marco Antônio, obrigada, viu, por nos receber aqui e nos falar um pouco dessa produção de vocês, viu? Vamos brindar aí com espumante, muito obrigado, e a gente deixa o convite para todos visitarem a Serra Gaúcha, em especial Pinto Bandeira, que temos muitas coisas bonitas e prazerosas a apresentar para todos. Com certeza, e olha, nós estamos aqui porque amanhã, o sábado no Santuário, vai estar na reinauguração do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, um santuário belíssimo, e amanhã então a gente vai mostrar essa reinauguração, todo o trabalho que foi feito ali para acolher os devotos de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Santuário que é cuidado pelos missionários passionistas. Então amanhã, no sábado no Santuário, você não pode perder. Eduardo, Rayane, volto com vocês. Obrigado, viu, Camila, pelas suas informações. Obrigado também por trazer essas belezas do Brasil pra gente, né, aí do Sul. Obrigado pela participação.